Olá, nessa aula vamos falar de orçamento, metragem e material. O que a gente precisa ter em mente quando a gente vai na casa do cliente ou vai fazer para a gente? Vamos começar. A gente tem que ter primeiro o orçamento. Eu tenho que dar o orçamento para o cliente. Como é que eu faço esse orçamento? Vou na casa do cliente. Tenho que ter em mãos uma trena, né? Temos que ter em mão uma trena para poder medir a parede. Como é que a gente mede a parede? A gente mede uma parede e a outra parede. A gente não precisa medir todas as paredes. A gente mede uma parede e a outra parede. Então o que a gente faz? Multiplica essa por essa e vê quantos metros quadrados tem. Lá na frente você vai saber exato como faz o gabarito, mas a princípio a gente precisa ter em mente o cômodo, essa parede e essa parede. Isso que a gente precisa. Então esse cômodo aqui tem 3 metros e essa parede aqui também tem 3 metros. Então nós temos um cômodo de 3 por 3. Então a gente fecha esse cômodo aqui. A gente tem 3 por 3, então nós temos 9 metros quadrados nesse cômodo. Então, o material. Vamos dar um exemplo que nós vamos fazer uma casa que tenha 3 cômodos. Então vamos colocar aqui outro cômodo aqui. E esse cômodo aqui. Esse cômodo aqui, suponhamos que ele tem 3,50 metros por 4. 3,50 por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Meio centímetro vezes 4, 2. Então, nós temos 14 metros. Aqui, esse cômodo, nós temos 2 metros por 2,50. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 50 centímetros, 1 metro. Então, nós temos um total de 5 metros. Então, nós temos 14, com 5, 19, com 9, 28. Então, nós temos 28 metros para fazer de PVC. Esses 28 metros quadrados, o preço vai depender de você. Se vai ser R$10, se vai ser R$20, se vai ser 25, 30. Então, quando eu faço, eu dou um preço de R$20 o metro quadrado. Então, R$10 daria 280, R$20 daria 560 reais. Então, nós temos aqui um valor de 560 reais. Se eu fosse dar o valor por 560 reais. E isso é o preço da mão de obra. Aí o cliente vai comprar o material. Como é que a gente vai medir o material para dar o orçamento para o cliente? Isso que eu estou fazendo aqui, você tem que ter um caderno. Você vai anotar no caderno para poder fazer esse orçamento, essa metragem e o material. Como que a gente mede o material? A gente mede sempre pela parte menor do cômodo. Aqui, como é 3 por 3, tanto faz. O PVC, ele é composto por, tem folhas de 3 metros, 3,50, 4, 5, 6 e 7. Por que o 7 aqui eu botei um asterisco? Porque o 7 não é todo lugar que encontra. Aqui no Rio de Janeiro, a gente até encontra, mas em pouquíssimas lojas. E os 7 metros é quando a gente vai fazer um cômodo muito grande. Então, a gente usa a folha de 7 metros. Mas o normal é 6, de 3 a 6. Então, o que a gente faz? Um cômodo com 3 metros, você tem que colocar 4 metalon. Então, você vai colocar 4 metalon, você vai riscar assim, ó. Você vai colocar 4 metalon assim. E o cômodo de 3,50, você vai colocar 5 metalon. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, temos aqui, ó,
a média de 5 metalon assim. Esse aqui com 2, a gente coloca 3. Não é a regra certa de ficar assim, porque na próxima aula você vai ver como armar o metalon por causa das lâmpadas. Então aqui nós temos 3 metros. O metalon tem 6 metros. Metalon vem com 6 metros. Então, 3 metros. Nós temos 1, 2, 3, 4 metalon. Então significa que se eu comprar 2 varas de metalon, eu consigo cortá-la no meio e fechar todo o cômodo. Mas só que eu vou precisar aqui, no mínimo, com 3 metros, de 1, 2, 3 transversais, que é para poder manter ele alinhado e não dar barriga e não ceder no futuro. Que na aula da colocação do metalon, vocês vão entender o porquê desse metalon estar assim. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 metalon. Então nós temos aqui 4 metalon para esse cômodo. Para esse cômodo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 metalon. Só que tem 4 metros. Então nós temos que necessariamente comprar 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Aqui sobra 2 metros o metalon. Como o cômodo tem 3,5, eu posso emendar ele. Então, a sobra daqui vai ser a transversal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 metalon. Mais 5. E aqui eu tenho 3 metalon, mas é 2,50. Então, vou gastar 1, 2, 3. Para ficar uma conta redonda, nós colocamos aqui 4 metalon, que é o suficiente para fazer esse cômodo. Então, mais 4. Então, temos aqui um total de 9 metalon. Então, temos aqui um total de 9 metalon. E agora vamos para a sanca, que é o arremate. Então, aqui, ó, nós temos 3 metros nesse cômodo. A sanca, que é o arremate, também vem com 6 metros. O arremate vem com 6 metros. Então, se esse cômodo aqui nós temos 3 metros, ó, eu pego uma para essas duas paredes, uma para essas duas paredes. Então, aqui eu gasto 2 sancas. Aqui são 4 metros. 4 metros e 3,50. Então, aqui, necessariamente, eu tenho que comprar 1, 2, 3, 4. Então, aqui são 4 sancas. Então, eu tenho 2 mais 4 sancas. Agora, vamos aqui. Esse cômodo aqui tem 2 metros de largura. Aqui tem 4 metros. A sanca tem 6. Então, o que sobrar dessa parede, desse cômodo, eu boto nessa parede. O que sobrar desse lado, eu boto aqui. Então, aqui e aqui é esse e esse. Então, eu não preciso comprar uma sanca para ali. Aqui tem 2,50. Como tem 3,50 aqui, vai sobrar a sanca daqui para aqui, para a lateral. Então, esse cômodo aqui, eu vou usar a sobra desse cômodo. Então, nós temos aqui 6 sancas. Agora vamos para o canto, que é o canto, esse cantinho que tem interno. Então, como é um cômodo quadrado aqui, e aqui é retangular, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai comprar 12 cantos internos. 12 cantos internos. Então, a parte da estrutura nós já fizemos. Agora vamos para o forro. Como nós dissemos aqui que tem folha de 3, 3,50, 4, 5, 6 e 7, esse cômodo aqui tem 3 por 3,
Então, o que a gente faz? A gente tem necessariamente que comprar a cada metro, entra 5 folhas de PVC a cada metro. Então, como tem 3 metros e entra 5 folhas a cada metro, nós temos 3 vezes 5, 15. Então, aqui é um total de 15 folhas. 15 folhas de metalon. Vamos colocar aqui 15 folhas de metalon. 15 folhas de metalon, vou botar a parte. Aqui, eu vou colocar aqui 4 metros. 4 vezes 5, 20. Então, aqui são 20 folhas aqui. E aqui eu tenho 2,50 metros. Então, a cada metro eu tenho 5 folhas. 2 metros eu tenho 10. 50 centímetros, não dá uma conta exata. 12, fica faltando, 13, sobra. Tem que sobrar, não pode faltar. Então, aqui são 13 folhas. 13 lâminas. Agora, vamos ver se a gente vai ter que comprar isso tudo mesmo de PVC. Como eu falei com vocês aqui, ó, que é R$3,50, aqui é R$3,50 e aqui é 2 metros, a folha que eu comprar aqui de 6 metros, eu posso comprar a folha de 6 metros, que eu consigo colocar nesse cômodo e nesse cômodo. Porque é muito difícil você encontrar ela com R$3,50. Você vai encontrar ela muitas das vezes com 3, 4, 5, 6 e 7. Às vezes 7. Mas a de R$3,50 não é todo lugar que vende. É uma folha especial. Então, a gente não conta com essa de R$3,50. Só se a gente souber que tem a de R$3,50. Aqui no Rio tem uma loja que vende ela com R$3,50. Na Zona Oeste só tem uma loja que vende com R$3,50. Então, vamos aqui eliminar essa de R$3,50. Vamos passar para 6. Então aqui, se eu vou usar aqui 15 folhas de PVC, se eu comprar com 6 metros, eu não preciso comprar 15 folhas. Eu compro a metade. É 7,5. Só que 7,5 não tem conta exata. A gente vai para 8. Então aqui a gente compra. Aqui a gente vai ser 8 folhas. 8 folhas com 6 metros. São 8 folhas com 6 metros. Aqui, R$3,50. Eu sei que é difícil encontrar com R$3,50. O que eu faço? R$3,50, aqui esse cômodo é 2. R$3,50 eu compro ela com 6, que vai me dar uma sobra de 50 centímetros. Então, R$3,50 eu vou comprar no total 20 folhas de 6 metros. Ou seja, mais 20 de 6 metros. Mais 20 folhas de 6 metros. Como para aqui eu vou usar a sobra daqui, eu não preciso contar as folhas daqui. Então, são um total de 20 com 8, 28 folhas com 6 metros. Então, nós temos um total de 28 folhas com 6 metros. Então, o que a gente tem? Para esses 3 cômodos, nós temos 9 metalon, 6 sancas, 12 cantos internos, 28 folhas de PVC. Então, fechamos o orçamento. Então, nós vamos dar o orçamento para o cliente aqui. E aqui está incluído. Você tem que incluir as buchas de fixação e o parafuso para poder prender a sanca. E o arame, o 2022 galvanizado, que é para você prender as lâminas no metalon. E você pode usar esse mesmo arame para prender o metalon na madeira, no telhado ou na laje. Então, agora que a gente sabe o orçamento, a metragem e o material, a gente vai partir para a próxima aula, que é o início de marcação e colocação da sanca. Então, fechamos essa aula e partiremos para outra.